Que 2022 venha pleno de prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, na saúde, no trabalho, na família, no amor, nas nossas realizações e em tudo que você desejar. É o que eu desejo e o canal Corpo Luz também. Eu sou Mônica Tavares, artista da cena. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal. Para começar 2022, a gente vai fazer de um jeito diferente no mês de janeiro, que é o mês do meu aniversário. A gente vai trazer um tema em comum para todos os convidados, que é se reconhecer negra, negro. Um tema que é para mim de muita relevância e eu espero que seja para você também. Cada convidado vai trazer sua abordagem dentro desse tema. E ao final do mês, nós vamos estar reunidos, todos os convidados, para um grande bate-papo, para estrear o ano de 2022. O primeiro convidado é o psicólogo Luiz Fernando Moreira. Se reconhecer negro, a história de um pai e as construções masculinas. Não saia daí, que a gente está chegando. Luiz Fernando Moreira, seja muito bem-vindo ao canal Corpo Luz. E, gente, o Luiz, ele é um psicoterapeuta sistêmico, psicólogo, preceptor em psicologia social, terapeuta comunitário, membro do programa Ajuda Humanitária Psicológica. Eu conheci o Luiz, assim, nas redes, através de uma amiga psicóloga, e gostei muito do que ele disse. E a gente conversando, né, Luiz, a gente viu que o assunto, ele abrangia mais coisas, e sobre o tema que a gente está falando, se reconhecer negro. Enfim, Luiz, prazer, bom ter você aqui. Prazer, querida, muito bom estar aqui com você, falar desse tema que é meu, né? Esse tema é meu, né? Esse tema tem a ver com a minha história, tem a ver com toda a minha trajetória. Uma trajetória que eu transitei pela questão da branquitude, pela questão masculina, pela questão da paternidade. Foram 3 encontros que me fizeram ser quem eu sou hoje. Uhum. Então, eu tenho para mim que não sou mais a mesma pessoa, sou uma pessoa muito mais atenta, sou uma pessoa muito mais consciente de quem sou, consciente de onde eu quero chegar, e tudo graças a essa alquimia que foi minha trajetória por esses caminhos, né? Um filho negro, criado por uma família branca, filhos e filhas de portugueses, e aonde não havia espaço para a negritude, só havia espaço para a branquitude, mas havia um carinho, havia uma representatividade carinhosa do meio disso tudo. E dentro desse espaço de carinho, né, embora racista, mas carinhoso, por incrível que pareça, né, deu a condição de eu poder analisar as coisas, pensar bem, ter uma noção do desafio que eu tinha, sem entrar no desamor. Então, assim, a branquitude me fez entrar num processo de autopercepção aonde eu precisava me encontrar como negro. E eu não tive muita ajuda, né? Eu procurava meus pares, mas eu não encontrava porque eu pertencia a uma classe média, de média para alta,
aonde eu não tinha outras narrativas negras próximas a mim e aonde eu pudesse me entender e entender o outro de uma outra forma, né? Então, assim, essa transformação se dá muito mais no dia a dia, na vida, né? Na pancada, né? Entendendo que havia alguma coisa que eu precisava rever, precisava lidar melhor, que era a questão da negritude. Então, assim, um processo que eu tive de descoberta, né, vem assim já quase no final da adolescência, dos meus 17, 18 anos, já foi um processo ali me redescobrindo, né, enquanto negro, né? Luiz, E aí, fale. só para a gente se situar um pouquinho, quando você fala desse contexto, assim, você fala para a gente como é que, assim, como é que é esse início, porque como que é isso de descobrir a negritude? O espaço era uma família branca? Como que é isso? Como que é isso, assim, para a gente entender, assim, quando você Sim, fala que você aprendeu, por quê, né? Por que você aprendeu? sim, porque era uma família branca, onde a minha mãe de criação ela perdeu uma gravidez e eu vim em seguida. Então, houve um acolhimento porque houve um vazio que eu cobri esse vazio. Eu ocupei esse lugar, mas ocupei esse lugar dentro de uma questão de branquitude. Não havia espaço, né, para uma negritude ali naquela família. Havia um espaço para um processo de embranquecimento que acabei sofrendo. Entendi. Então, nesse processo de embranquecimento, que foi doloroso, eu me vi meio que travado no sentido da autodescoberta. Para me autodescobrir, eu precisava, na minha cabeça, de romper um pouco com aquele contexto de branquitude e enfrentar a realidade. Então, assim, um pouco antes de eu começar a perceber a importância de eu me redescobrir enquanto negro, eu fui barrado na porta de um clube em Botafogo, no Rio de Janeiro, que não existe mais esse clube. E eu estava indo com a minha namorada, mais um casal amigo, que também negros, né? Esse foi, talvez, tenha sido o meu primeiro amigo negro com quem eu pude dividir esse espaço de amizade, né? De um espaço fraterno de amizade. E fomos barrados na porta do clube. E aí eu comecei a fazer diferente, eu comecei a me olhar diferente, eu comecei a ver que eu precisava de, de, um, de um norte diferente daquele que eu me encontrava. E, a partir daí, eu já sou um Luiz Fernando já de alquimia interna por essa questão da negritude. Então, eu lutava contra a branquitude, né? A grande referência era a minha mãe de criação, aonde ela, né, deixava bem claro que ela não sabia lidar com a questão da negritude. Tinha um carinho, mas não conseguia demonstrar, valorizando as minhas singularidades. Então, esse foi um grande desafio. Eu não tinha... Às vezes, ela se dizia madrinha, às vezes, ela se dizia mãe, e eu ficava assim, meu Deus, qual é o lugar que ela quer ocupar na minha vida? E qual é o seu lugar nesse lugar, né? Exatamente. Qual é o meu lugar nesse lugar? Então, foi um processo intenso para mim. Eu fiquei deprimido durante um tempo.
E foi aí que surgiu a psicologia na minha vida. Eu comecei a participar de um grupo, e esse grupo era um grupo de trabalho de corpo, chamava-se Equilíbrio Corpo-Mente. E, né, tem a ver, né? Tem muito a ver. Tem tudo a ver, né? Tudo. E eu consegui fazer esse alinhamento corpo-mente. E aí as pessoas disseram: Luiz Fernando, você precisa fazer um curso de psicologia porque você tem isso dentro de você. Essa questão de arrumar soluções para mim durante todo esse tempo, eu acho que me impulsionou para esse lado, né? E aí prestei o vestibular para a faculdade, passei, e daí para frente eu venho me ressignificando. Desde 1985, 86, comecei esse processo, né, de ressignificação até chegar numa condição de enxergar a psicologia social, me colocar diante de mim mesmo, né? E então foi para mim uma grande descoberta a psicologia social, porque eu pude entender a importância de ser ator e autor de mudança. Ou seja, eu passei por situações de preconceito racial, passei, mas eu posso ser autor de mudança. E a psicologia me ajudou a ser esse personagem que se preocupa com mudança nas pessoas, processos de mudança. Sim. E é bonito você dizer essa questão do corpo-mente, né? Quando você fala que tem tudo a ver, tem, né? O meu trabalho é esse, né? Eu trabalho com o corpo, trabalho de se expressar na sua totalidade e estar com esse corpo inteiro, né? E a gente, ao lidar com essa questão de se reconhecer negro, que é o nosso tema, ele vem recheado de um monte de coisas, né? É um corpo que carrega uma ancestralidade que muitas vezes, para nós mesmos, esse reconhecimento, ele não é de uma forma lisa, fluida, muitas das vezes, né? Quando eu resolvi entrar nesse território, nessa minha história familiar também, num contexto onde eu também fui criada com uma família de sangue, né? Uma família de sangue, mas branqueada, em que eu me reconheço, talvez a única na família negra, e esse processo demorou muito para acontecer, porque uma vez que você não está num contexto branqueado, é difícil, né? Porque é uma outra maneira de se ver. E eu me reconheço na sua história, assim, quando você disse que também foi esse seu contexto, né? E ser esse ator, eu imagino que você deva ter encontrado algumas maneiras de fazer isso, né? E assim, tem alguma em especial, algumas que você foi reconhecendo que foi uma maneira de te facilitar nesse processo, até esse momento que você está contando para a gente? Olha, uma coisa que foi um fator muito importante, eu trabalhava dentro de uma Vila Olímpica e que tinha alguns norteadores pedagógicos interessantes e importantes, e uma das questões para ser trabalhada era a questão do diferente, lidar com o diferente. E o lidar com o diferente está ligado, dentro da proposta que a gente tinha, de introduzir uma cultura de paz. Paz com Z, né? Uma cultura de paz de boca cheia, onde a gente via que a gente precisava expandir
esse diálogo, essa narrativa entre os atores do contexto que eu pertencia dentro das vilas olímpicas. Vilas que ficavam dentro de favelas, de comunidades, e eu tive essa missão de trabalhar essa oportunidade de me aproximar de pais e filhos. Uhum. E eu ganhei de presente, no momento em que eu começo a mexer com isso, eu ganho de presente, a vida me deu de presente uma oportunidade de eu ingressar num grupo de psicólogos homens, e eu era o único negro, para trabalhar numa pesquisação da UFRJ. E o nome dessa pesquisação chamava-se Homens, Saúde e Vida Cotidiana. E aí eu juntei duas coisas fundamentais para mim. O olhar do pai e juntar o pai à negritude, esse pai negro. E essa alquimia foi algo que me transformou minha clínica, transformou tudo em mim, né? Ter esse grande encontro de energia dentro de mim, do pai negro legitimado por mim. Então, como que foi esse processo? Olha, foi bárbaro, porque os feedbacks que eu recebia, né, de encontrar outros masculinos e que eu pude ir reconhecendo em cada um deles a sua singularidade, aí eu pude colocar a minha singularidade, né, na troca, né? Pude promover essa aproximação com outros masculinos e que me enriqueceram de uma tal forma, de uma tal maneira, que foi um grande presente, porque eu pude perceber que havia espaço para o masculino negro, pai, né? Afetivo, amoroso, cuidadoso. E aí foi achados, e aqui. E eu fui conseguir entrar na questão do pertencimento de boca cheia. Sabe quando você, aquilo bate em você, pertenço a esse mundo que negro, de pai, da paternidade, uma paternidade amorosa, que é fruto de uma conquista de vida, de superação. E aí fechou. Fechou, Mônica. E eu falei assim, bom, agora é usufruir disso. Mas conta para a gente como é que é isso, assim, a gente que não sabe o que que aconteceu, né? O que é isso que aconteceu, né? O que é que você chama dessa construção de pai negro e com o masculino? Como que é isso para a gente? Explica para a gente entender isso. Porque, assim, quando você está distanciado de você mesmo, ou seja, da sua autoimagem, e a minha autoimagem era essa autoimagem negra que eu não tinha ainda me apropriado dela, eu acabei me apropriando da minha autoimagem negra. No que eu faço essa apropriação de autoimagem, eu me torno uma pessoa muito mais completa, me torno uma pessoa muito mais antenada em todos os processos em que eu estava vivenciando naquele momento. Então, foram descobertas e que elas não pararam de lá para cá, foi uma descoberta atrás da outra. Descoberta no sentido de não só de coisas que eu vivi e que eu botei numa conta fora da questão racial, mas era uma questão racial. E aí eu fui entrando em contato com isso, memórias que estavam guardadas, que tinham a ver com questões raciais,
mas eu não botava naquela conta por uma questão de não ter me apropriado ainda dessa ideia, dessa autoimagem negra. E como que isso acontece? Olha, aconteceu de diversas formas. Em vários eventos, a minha memória me trouxe vários episódios em que eu não coloquei isso como uma questão racial. Aí veio a questão do Vidas Negras Importam Agora. E eu, depois de macaco velho, de 30 anos de formado, eu comecei a ver que tinha coisas que ainda estavam inacabadas dentro de mim. E o quanto foi importante eu ter entrado nesse processo, porque aí hoje, quando eu acessei essa memória hoje, eu pude perceber quanta dor eu carregava sem que eu entrasse em contato com elas. Uhum. Quanta dor eu sublimei para poder chegar aqui inteiro, para poder chegar enquanto pai, né? Para poder chegar inteiro nesse lugar de paternidade que dá, em teoria, segurança, né? Para o seu filho, onde ele se sente, né? Confortado, se sente seguro, né? Para que eu chegasse minimamente com equilíbrio corpo-mente, eu tive que encontrar forças dentro de mim, lógico que com a ajuda da psicoterapia, de poder entender e reinventar essas dores, Sim. que não foram poucas. Eu imagino. E a gente teve um bate-papo, né, em que foi muito bacana você mencionar alguns passos que você passou e tudo, relembrando aqui, você falou ao se assumir que não era branco, até aí era uma coisa, e daí para frente foi outra coisa. Como que é isso? Por quê? Porque quando eu estava com uma briga interna desde criança, porque eu não entendia por que eu só tinha o nome da minha mãe biológica. O meu nome é Luiz Fernando Moreira, porque minha mãe era Arlete Moreira. E eu não tinha o nome do meu pai. Quando eu comecei a me alfabetizar, eu comecei a passar a escrever meu nome, incluindo o nome dessa família que me criava, porque eu achava que não tinha o menor sentido eu ter pai e mãe e só ter um sobrenome. Era o sobrenome que estava na certidão de nascimento. E aí, depois eu fui crescendo e eu tive acesso à minha certidão de nascimento, estava lá branca, a cor branca. E quando eu vi que estava uma cor branca e eu apenas com só o sobrenome da minha mãe biológica, aquilo me causou espanto, me causou um desconforto. Mas eu não queria mexer muito, porque eu sentia que aquilo era uma casa de marimbondo para minha mãe, de criação. Eu sabia que ela não se sentia confortável para falar dessas coisas. E aí eu não prosseguia nas perguntas, porque tinha algumas perguntas que eu gostaria de ter feito, mas não fiz, em razão de que ela não tinha elementos para poder me responder do jeito que eu gostaria que ela me respondesse. Então eu poupei ela de muita pergunta, porque eu tinha, de um lado, a gratidão por terem me colocado dentro de um contexto onde eu pudesse me sentir, né, acolhido, né?
Do outro lado, tinha a minha autopercepção, a minha autodescoberta, né? A minha singularidade. Então, tinha de um lado tinha isso, e do outro lado tinha a gratidão. Pude fazer as negociações que me cabia naquele momento, Uhum. e entrei num processo foi difícil, foi desafiadora a beça. Na minha adolescência foi desafiadora, e com isso eu tive acesso ao meu certificado de alistamento militar, que dizia que eu era da cor parda. Uhum. Sei como é. Sabe como é? Sei como é. Aí você tem uma certidão de nascimento branco, um alistamento pardo, e sou barrado no clube porque sou negro. Aonde eu pertenço? Sim. Aonde é o meu gueto? E aí foi daí, eu tive muita serenidade para não ser injusto com as pessoas, Uhum. a quem me respeitava pela minha singularidade. E foi um processo lento de descoberta, né? Uhum. Tirando, descontando em pessoas próximas que eles não tinham noção daquilo que eu estava pretendendo encontrar, Uhum. eles não tinham noção daquilo que eu queria encontrar. Encontrar a mim mesmo na relação com o outro, ninguém tem nada a ver com isso. Eu que tenho que descobrir esse caminho de Sim. encontrar o outro, mas sem o ódio, sem a raiva. Sim. E isso me levou também a trabalhar com homens, no sentido de que eu descobri aonde estava a minha raiva, pude trabalhar a minha raiva e pude ajudar outros homens a não precisar de usar suas raivas para resolver conflitos. Uhum. Foi nesse trabalho que vem a sua experiência com os grupos de violência masculina? Foi daí Uhum. E como, meu para quem não conhece, né, assim, como que funciona esses grupos, Luiz? Como que é, assim, como que esse, acontecem esses encontros? esses encontros aconteciam porque eu trabalhava numa ONG que tinha como norteador teórico o pensamento sistêmico. Aham. E nós fizemos uma parceria com os juizados especiais criminais aqui do Rio de Janeiro, e a gente entraria num sistema de penas alternativas para os homens autores de violência, e eles seriam obrigados a frequentar um grupo para homens. Uhum. Então, nós tínhamos um trabalho onde a gente recebia esses homens que já foram julgados, né? Uhum. Já tiveram suas penas determinadas, né? Os afastamentos de suas casas, de seus lares, de suas companheiras, e nós fazíamos então um trabalho de grupo com esses homens. Nós fazíamos entrevistas individuais, porque a gente precisava conhecer qual era a dinâmica daquele homem, como é que ele estava em relação a essa medida protetiva que o juiz tinha colocado para ele, esse distanciamento da família. Então, a gente fazia um trabalho individual primeiro e depois levava para o grupo. Uhum. E aí trabalhávamos com esse grupo voltado para a conscientização desses homens da responsabilização, não era da culpabilização. Ali eram
era um espaço reflexivo para que ele pudesse entender a responsabilização dos atos que ele tinha cometido. Só que isso dentro de um ambiente onde a gente oferecia uma oportunidade de fala e uma escuta totalmente diferenciada. E, a partir dessa escuta, ele começava a se sentir mais confortável em poder falar de si mesmo, falar desse lugar do erro, falar desse lugar, né, da sua fragilidade. E, ao falar dessa fragilidade, surgia a grande oportunidade de interromper o ciclo de violência. Quando ele encontrava espaço para falar da fragilidade, a gente entendia que era um momento dele se sentir mais pleno de confiança para poder se afastar daquele modelo que levou a fazer, né, uma agressão. Ou seja, uma consciência, né? Uma conscientização, né? Exatamente, uma conscientização. E é aquela que eu chamo de consciência transformadora, né? Consciência transformadora é a oportunidade que você tem de realmente confirmar que eu preciso mudar. Processos de mudança, desculpe te interromper, processos de mudança, eles acontecem quando eu consigo conectar com essa consciência transformadora. Sim. Não basta ter somente uma consciência de que algo precisa ser feito, não. Eu preciso ter consciência para transformar. Sim. Eu quero transformar. Você havia feito essa relação com o tornar-se negro, né? Aí, se você disse para mim assim, achei isso muito legal, muito bonito. Primeiro, me tornar negro. Segundo, me conscientizar. E depois, essa consciência transformadora vem para fazer mudanças, né? E falou sobre isso no seu processo. Eu acho que está tudo vinculado, né? Esse seu processo de se tornar negro, de se conscientizar negro e fazer as mudanças com o seu trabalho, né, Luiz? Assim, e poder ter um campo de atuação onde a gente pode construir as nossas mudanças e facilitar as mudanças de outros também, né? Exatamente. Porque esse processo foi rico desde o início, né? O tornar-se negro, lá no início, depois a consciência da negritude e depois a consciência disso, né, em algo valioso, de crescimento e de transformação. Então, assim, acho que eu não consigo desviar disso. Quando a pessoa entra, aí não tem jeito. E como foi para você, no seu entorno profissional, com relação ao tema negritude, assim? Porque a gente vive num contexto racista, né? Assim, até hoje. Então, como que foi para você isso, assim, no seu entorno profissional? Olha, eu trabalhei foram 17 anos trabalhando como psicólogo social dentro dos projetos de Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro. Nesse processo, eu aprendi uma coisa, enquanto psicólogo social, eu aprendi, dentro de um ambiente, de um equipamento público, eu aprendi uma coisa muito importante. A maioria dos políticos não sabem
que você está fazendo dentro do equipamento dele. Eles não sabem. Uhum. Ele sabe que precisaria de um psicólogo, mas não sabe o que o psicólogo faz. Uhum. Assim como o pedagogo, tem lá um pedagogo, ele sabe que tem alguma coisa ligada com a escola, mas ele não sabe o que ele faz. Uhum. E aí eu fiquei muito à vontade, porque ele não sabia do que eu fazia. Então eu poderia fazer qualquer coisa. E eu fiz tudo pensando na comunidade, pensando como é que eu posso falar para essas pessoas que eu estou ali por causa deles, eu não estou por causa do político. O político não me colocou lá. Eu estou aqui por sua causa. Uhum. E isso foi tão enriquecedor que eu pude dialogar com muita tranquilidade e eles se sentiram plenamente confortáveis para falar de tudo. Então, eu escutei de um tudo. E eu pude criar uma praxis minha, porque quando eu entrei no projeto, ninguém me disse, olha, você tem que fazer isso e isso. Não, escuta as pessoas. Não, mas eu escuto, mas eu tenho um objetivo ao escutar. Uhum. Ele não sabia o que era isso. E foi lindo, porque eu pude ficar muito confortável nesse lugar e poder falar para eles totalmente à vontade. Então, assim, eles diziam assim, poxa, ele falava, Luiz Fernando, por que você não vai trabalhar na clínica da família? Porque lá só me dão 3 minutos para me ouvir. Você fica aqui 40 minutos me ouvindo. Isso, para mim, não tem preço. Uhum. E eu chego na clínica da família, o médico me ouve 3 minutos. Ele mal sabe o que eu estava sentindo para procurar ele. Uhum. Então, assim, essa troca, essa energia me fez o profissional que eu sou hoje. Sim. Por quê? Porque eu vi as diferenças de ser um profissional de consultório, fora da realidade, né? Uhum. Fora desta nossa realidade negra, né? Para ser um profissional de ouvir os negros, Uhum. ouvir suas dificuldades, ouvir seus conflitos, fortalecer aonde eu podia fortalecer, né? Encaminhar onde eu podia encaminhar. Então, assim, foi porque eu sabia que profissionais que têm essa ideia da negritude e poder desenvolver isso num processo psicoterapêutico, você conta nos dedos. Uhum. Você conta nos dedos. Sim. Então, para mim, foi um presente muito grande, porque eu pude trabalhar com todo esse contexto de favela, de comunidade, de olho no olho, muito próximo. Foi um aprendizado maravilhoso e, para mim, hoje fica muito fácil de eu falar desse lugar, porque eu pude ouvir todos e todas. Sim. E quando você diz desse trabalho com estes homens, assim, e quando você fala construções masculinas, conta para nós quais seriam essas construções e construções possíveis, né, que você tenta realizar no seu trabalho. Eu faço o seguinte, eu vejo que nós, homens, temos muitas dificuldades, né, no que diz do nosso campo sensível. Uhum. O nosso quantum sensível, se a gente pode falar assim, ele
carece de muita coisa. Sim. Porque pode ser Não confundido temos... também com masculinidade, né? Que não é Sim, isso, né? não é isso. Então, a gente precisa entender, e eu entendo, né, essas dificuldades, porque não somos criados para o mundo sensível, somos criados para um mundo racional e prático, aquele que resolve, aquele que vai lá, faz, resolve, né? Nós fomos totalmente tolhidos de entrar no mundo do sensível, porque esse foi destinado às mulheres. Uhum. Nessa condição, nós nos atrapalhamos porque a gente não sabe funcionar diferente. Uhum. Assim foi aprendido, né? Assim foi aprendido. Então, para mim, foi muito interessante, porque a fragilidade masculina em assumir suas dificuldades, sua falta de repertório para lidar dentro desse contexto de sensibilidade, eu pude perceber que esse era um campo aonde proliferava muita raiva, muita frustração. Uhum. Esse é um ambiente que promove muita frustração. E aí, a facilidade de resolver conflitos à base emocional de forma raivosa, de forma intempestiva, bélica, era muito maior do que você resolver questões de uma forma muito mais harmoniosa. Uhum. Então, a construção de masculinidade, ela leva muito, desse modelo hegemônico, leva para um caminho tenso. Uhum. E aí, dentro desse processo de construção de um masculino possível, é quando ele consegue encontrar e ver que ele tem potencial para funcionar diferente. Uhum. São muitas barreiras aí nesse caminho, né? Porque nós vivemos num Brasil muito machista, né? Mas a gente tem uma cultura, a gente está vendo cada vez mais como que isso está acontecendo, né? A violência está ligado a isso também, né? Um lugar que é autoritário, né? E assim, e descobrir esse lugar, e às vezes as pessoas confundem se o homem ele é mais amoroso, mais afetuoso, mais sensível, é uma questão, e se a mulher também se mostra mais, né, decidida e mais, eu não sei dizer com palavras, porque eu fico com medo de colocar a gente em caixinhas, mas assim, é um lugar que colocam a gente, né? Colocam a gente no lugar aqui, você... A tal do menina veste rosa e homem veste azul, é nesse lugar aí, né? Mas, assim, é porque tem que vencer, né? Vencer esses padrões que homem não pode chorar. É tão rude isso, né? Fala-se tanto, são clichês, mas está entranhado, né? Está entranhado. Muito entranhado. Uhum. E você sabe que, para meu espanto, né, quando eu comecei a prestar mais atenção nas construções masculinas, né, Uhum. e eu estava conversando com um colega sobre essas masculinidades do campo, Uhum. tem esse contexto urbano, mas o contexto desse homem do campo, né? E a gente fica com uma ideia de que o homem do campo funciona, de fato, ele funciona dentro das leis da natureza, acorda, né, antes do galo, né, ele tem todo
um tempo interno todo diferente do homem urbano. O homem urbano é frenético desde que acorda, né? Já entra num patamar de estresse, e o outro, no campo, não. Porém, essa condição masculina, hegemônica, ela, no campo, também oferece um clima bélico, por essa condição hegemônica masculina de dominação e controle. Tem muita coisa no campo que não acaba não chegando no contexto acadêmico, mas tem muita gente que nasceu de relações abusivas, de estupro dentro das fazendas. Tem muita criança, muito filho bastardo que nasceu por conta de estupro, relações bélicas, agressivas, tóxicas, e de pessoas assim que nem tinham tanta proximidade, não. Era porque, enfim, a pessoa achava que podia, porque era mulher. E tem muita coisa no campo. Isso foi uma surpresa para mim, né? Então, todo esse universo masculino está cercado de muita dor para mim, de entender que o masculino precisa entrar no seu melhor, na sua parte harmônica, entrar na sua parte boa. Ele precisa, né? Então, isso também colaborou para que eu pudesse ampliar o meu olhar sobre esse papel que eu ocupo, né, de um profissional de psicologia, né, de falar disso com outros homens, né? Então, eu vejo que é uma questão que não posso abrir mão dela. Cheguei à conclusão de que eu não posso abrir mão dela. E eu acho que, nesse sentido, a gente pode ir para uma finalização fazendo como que você faria esse final do nosso bate-papo quando a gente traz esse se reconhecer negro, a história de um pai e as construções masculinas, né? Você hoje pai e avô, né? Então esse reconhecer negro nessa história, nessas relações de pai e avô e nessa construção masculina, como que você encerraria esse nosso bate-papo com essas conexões? Olha, Mônica, eu, depois que eu fui avô, né, tem 9 meses, né, eu estou gestando um avô dentro de mim. Lindo! E aí eu tenho que agradecer, porque o modelo masculino que eu pude passar para o meu filho, ele acreditou na ideia, né, de ser um masculino totalmente harmônico com a sua companheira, né? Eu disse isso no dia do casamento deles, né? Eu falei para minha nora, né, que ela aproveitasse, porque ele era um masculino como poucos. E então, vê-lo funcionar com o filho é tão prazeroso de vê-lo, porque, para mim, esse é um ponto fundamental de ser um pai pleno, usando toda a oportunidade da paternidade, usar na plenitude, né? Não é pela divisão de tarefas, mas pelo amor investido.
Então, nós temos essa competência de investir amor nos nossos filhos, e eu me orgulho muito dele, porque, né, meus filhos, eu tenho uma filha que não me deu ainda netos, nem sei se vai dar netos, mas ela me dá muito orgulho por ela ter também entendido que tipo de masculino ela quer para ela. Uhum. O que você espera, né, de um masculino que seja harmônico, que seja respeitador e parceiro. A gente precisa, nós homens precisamos entender o melhor conceito sobre cumplicidade. A gente não tem ainda, a gente acha que porque a gente está do lado, a gente vira guarda-costa, mas não é isso. Cumplicidade é outra história, outro patamar de amorosidade envolvida. Então, muitos homens acabam não tendo uma boa leitura sobre isso. Parceiro, a gente aquele, para mim, é aquele que, tá legal, deixa que eu lavo a louça hoje. Isso é parceria, beleza. Agora, cumplicidade é aquele que chora junto, é aquele que abraça, é aquele que assume posições por amor. É basicamente isso. E ele faz isso, e isso me orgulha muito. Que bom, que bom. Luiz, você está trabalhando atualmente no consultório e nos grupos na psicologia comunitária? Como é que está acontecendo? Eu agora, por estar na preceptoria de psicologia social da Universo, eu fico com os meus horários muito travados com a questão das aulas que eu tenho as aulas de estágio que eu tenho que dar. Então, eu fico dividido entre consultório em Niterói e no Rio. Uhum. Mas eu quero, esse ano agora de 2022, em fevereiro, estar montando um trabalho com grupos de homens. Uhum. Então, minha ideia é fazer, já no mês de janeiro, entrevistas para fazer um grupo online de homens, que eu acho que é um momento que realmente a gente está precisando mesmo. Quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar na descrição, mas o seu contato do Instagram? Meu contato no Instagram, né? É Luiz F. Prof. PC, e no luizfismel@gmail.com. Tá, eu vou deixar na descrição para quem quiser entrar em contato com você. E, querido, um abraço enorme. Eu acho e te agradeço muito. É importante a gente falar destes assuntos na atualidade, né? E abrindo o ano com esse tema para a gente discutir ao longo do mês de janeiro. Então, a gente volta no final do mês com os outros convidados para a gente fazer um apanhadão, né? Para a gente fazer um bate-papo coletivo sobre o se reconhecer negra, negro. Eu te agradeço muito, viu, Luiz? E te desejo um 2022 pleno, maravilhoso. Parabéns, vovô, parabéns, papai. E que a gente possa fazer de 2022 este ano bacana, né? Bacana. E juntos, Será? né? Com muita... E junto, né? Juntos, né? Querido, um beijo grande. Brigadão.